Bom, vamos ver dois exemplos para entender melhor essa questão das dilatações. Então, eu tenho um recipiente de vidro Pyrex com a capacidade de 2.000 ml, né? Ele está cheio de álcool etílico a 15 graus Celsius. Então, se a gente elevar essa temperatura até 25 graus Celsius, qual será a quantidade de álcool que vai extravasar do recipiente? Então, aqui, pessoal, nós temos que ter em conta o seguinte, né? Eu estou colocando num recipiente de vidro, né? Pode ser um pote como esse daqui, tá? Cujo volume inicial dele é de 2.000 ml. Tá? Então, o recipiente ele tem essa capacidade e ele está cheio. Então, eu sei que o volume dele é de 2.000 ml. A temperatura inicial ela é de 15 graus Celsius e a temperatura final que eu vou elevar é de 25 graus Celsius. O que a gente tem que ter em mente? O recipiente vai dilatar. O líquido também. E, por uma questão física, né, estrutural, o líquido vai dilatar mais do que o recipiente. Então, vai vazar líquido. Tá? Agora, para a gente calcular quanto de líquido vai extravasar, a gente vai precisar usar essas três fórmulas aqui. Tá? Então, eu vou ter que calcular a dilatação do líquido, dilatação do sólido e, no final, eu subtraio cada um. Outra coisa que eu vou precisar, tá? Para calcular a dilatação do líquido, a gente está vendo que vai precisar aqui do índice beta, né? Do coeficiente beta. Como eu estou trabalhando com álcool etílico, a gente vai ter que usar aqui, segundo a tabelinha, 1,1210 a menos 4. Tá? Então, aqui eu vou chamar de B, né? 1,12 vezes 10 a menos 4. E também vou precisar do coeficiente alfa, porque o recipiente sólido é um vidro de Pyrex. Então, a gente vai lá na aula passada e a gente olha aqui que o Pyrex ele tem um coeficiente alfa de 3,2 vezes 10 a menos 6. Então, aqui o alfa é 3,2 vezes 10 a menos 6. Pessoal, a gente já percebe no coeficiente de dilatação que o alfa aqui ele é de uma ordem de grandeza de 10 a menos 6. Ou seja, ele é uma dilatação muito menor do que o nosso outro recipiente, né, do que o nosso líquido. Então, agora a gente vai calcular a dilatação de cada um deles. Vou calcular aqui o ΔV. ΔV do líquido. Então eu vou precisar do volume inicial, vezes o beta, vezes a variação de temperatura. De uma forma mais direta aqui, o volume, se ele está cheio de álcool, o volume de álcool é de 2.000 ml. Tá? O beta, nesse caso aqui, é 1,12 vezes 10 a menos 4. Beleza. E a variação de temperatura, se ele vai variar de 15 para 25, ele vai variar em 10 graus Celsius. Tá? Vou fazer tudo aqui na calculadora, né? Você pode fazer na sua calculadora também. 2.000 vezes 1,2 vezes 10 a menos 4 vezes 10. Eu achei aqui 2,24 ml. Tá? Agora, a gente precisa calcular também a variação do sólido. Então, ΔV de sólido, né? É V0 vezes 3α vezes a variação de temperatura. Tá? Então, percebam, eu peguei na tabela da semana passada o alfa linear. A gente está trabalhando com alfa volumétrico. Então, vou ter que fazer 2.000 vezes 3 vezes 1,12. Não, 1,12 não. 3,2 vezes 10 a menos 6. Então, percebam que isso aqui vezes a variação de temperatura, que é 10 também. Tá? Então, percebam que eu vou ter que multiplicar o alfa por 3, porque é uma dilatação volumétrica. Então, 2.000 vezes 3 vezes 3,2 vezes 10 a menos 6 vezes 10, eu encontrei aqui 0,2
192 ml. Beleza. Agora, para terminar esse exemplo aqui, para a gente saber quanto de líquido extravasou, a gente precisa fazer a diferença entre os dois. Então, quantidade extravasada é igual a V sólido, V líquido, menos o V sólido. Então, isso aqui para nós vai ficar 2,24 menos 0,192. 2,24 menos 0,192 dá 2,048 ml. Então, quase pouco mais do que 2 ml foi desperdiçado aí por conta da dilatação do recipiente. Tá? Vamos para o exemplo 2 aqui. Eu tenho um copo de ferro com capacidade de 10 decímetros cúbicos. É preenchido com mercúrio, né? Então ele vai ser totalmente colocado de mercúrio. Ambos inicialmente a mesma temperatura e são aquecidos em 100 graus Celsius. Qual foi a dilatação real do álcool? Tá? O que é a dilatação real do álcool? Quero saber, né, quanto ele se expandiu aí nessa brincadeira. Quando eu falo de dilatação real, eu preciso considerar também essa situação aqui, né? Porque eu tenho uma situação onde vai transbordar também. Tá? O copo é de ferro, então a gente vai precisar também do coeficiente do ferro, né? Lembra, semana passada a gente viu que o do ferro pode ser bem parecido com o do aço. Então a gente sabe aqui que o alfa, né, coeficiente alfa, é de 11 vezes 10 a menos 6. E, pegando pela tabela dessa semana, a gente vai ver que o mercúrio, tá, ele tem um coeficiente de 1,2 vezes 10 a menos 4. 1,82, né, vezes 10 a menos 4. Beleza. Bom, o volume inicial, tanto do mercúrio quanto do ferro, vai ser de 10 metros cúbicos. Afinal de contas, né, o recipiente está cheio do mesmo material. Tá? E aí agora a gente pode perceber que a variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Tá? Ambos inicialmente a mesma temperatura e são aquecidos em 100 graus. Eles não foram aquecidos até 100 graus, eles foram aquecidos em 100 graus, tá? Independente da temperatura inicial deles. Então, agora nós podemos calcular aqui as dilatações, tá? Então, eu vou fazer o V líquido aqui, né? Vou fazer 10 vezes 1,82 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vezes 100, que é a variação de temperatura. Vou ficar com 10 vezes 1,82, 10 a menos 4, vezes 100. Isso aqui dá 0,182 decímetros cúbicos. Essa é a dilatação do líquido. Agora, a dilatação do sólido, a gente vai usar a fórmula, né? 10 vezes 3, né, vezes aqui o 11, 10 a menos 6, né, que é o valor para o ferro, e aqui a gente só substitui. Então vai ficar 10 vezes 3 vezes 11, 10 a menos 6 vezes 100 e dá 0,033. 0,033. Beleza. A gente quer saber a dilatação real. O que vem a ser a dilatação real? Vem ser o quanto efetivamente transbordou aqui do líquido. Então, quantidade extravasada vai ser 0,182 menos 0,033, e isso dá 0,149 decímetros cúbicos. Então, a gente entende como dilatação real
a dilatação de mercúrio que efetivamente transbordou. Tá? Então, tá resolvido aqui os exemplos, pessoal.